Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Eu sou biólogo, doutor em genética e ecologia, com pós-graduação em licenciamento ambiental. Ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos. Lembre, nós temos mais de 450 vídeos disponíveis, mais de 500 horas de conteúdo, várias séries, vídeos todos os dias no nosso canal, então fique atento aí. E hoje, na nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, a gente vai estar falando aqui a criação comercial, dúvidas frequentes. A gente todo dia acaba recebendo perguntas referentes à criação comercial. A ideia é que a gente consiga sanar, algumas das principais dúvidas que virar um criador comercial, o que ele precisa fazer, o que ele precisa entender para poder virar um criador comercial. Então, a gente vai começar falando sobre a atividade. A criação comercial no Brasil é permitida? Sim, a criação comercial de animais exóticos, silvestres e domésticos pela legislação brasileira, ela é permitida por lei, desde que você siga um processo de licenciamento ambiental para cada espécie, para cada categoria, já que a gente tem 3 categorias bem definidas. Quais seriam essas categorias? Que é uma das outras perguntas muito recorrente. As categorias de criação comercial no Brasil são a de animais silvestres, de animais exóticos e de animais domésticos. Todas elas precisam de um licenciamento ambiental junto a algum órgão ambiental, algum setor, de órgãos municipais, estaduais e federais, em que eu preciso fazer alguns cadastros, conseguir algumas licenças e algumas autorizações para mim poder exercer essa atividade de criação comercial. Se você não sabe quais são as espécies, de animais que são permitidas, a gente tem várias instruções normativas que são publicadas tanto pelo IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, tanto pelo CONAMA, quanto pelos estados, pelas secretarias estaduais do meio ambiente de cada estado, que criam listas de animais que podem ser criados com esse intuito de atividade comercial. E aí, para cada categoria, para cada tipo de atividade, a gente tem uma série de regras que a gente precisa seguir para poder desenvolver essa atividade. E uma das regras é a gente solicitar aos órgãos competentes a autorização para você poder exercer essa atividade. O que a gente precisa ficar atento, para quem quer iniciar a criação comercial, qual instrução normativa está em vigor e o que você deve fazer em cada estado. A criação comercial ela é igual em todo o Brasil? Não. Cada estado, a partir de 2011, quando o IBAMA passou parte do processo de licenciamento, fiscalização e controle da fauna para os estados, através de termos de cooperação, a maioria dos estados recebeu essa incumbência. Muitos assinaram o termo de cooperação diretamente com o IBAMA, outros não assinaram, mas acabaram recebendo essa responsabilidade. Alguns estados publicaram as suas próprias instruções normativas e regem como acontece a criação comercial em cada estado, e alguns estados que ainda não criaram as suas instruções normativas seguem as instruções normativas do IBAMA, não seguem as instruções normativas federais. Então, para todas as categorias, você tem direito a pleitear a possibilidade de ser um criador comercial. Então, essa é uma dúvida muito frequente. Uma dúvida mais frequente que acontece sobre criação comercial, que aparece aqui todos os dias e que o pessoal pergunta muito, se você pode montar um criatório comercial ou ter um criadouro comercial em qualquer lugar. Posso criar na minha casa, eu posso criar no meu apartamento, eu posso criar na minha garagem, eu posso criar em qualquer lugar. Aí eu respondo, não é permitido você ter um criadouro comercial em qualquer lugar. Porque uma das autorizações, uma das licenças que você precisa adquirir para iniciar o processo de ter um criadouro comercial é exatamente essa, a autorização do local onde você quer ter o criatório comercial. Essa é a primeira autorização, é a primeira licença que você tem que conseguir. Geralmente, essa licença ela tem vários nomes. Ela é uma licença municipal. Todo município
rege sobre essa licença e essa autorização, que é através do seu plano diretor. Cada município demarca áreas do seu município aonde são permitidos a atividade de criação comercial de animais. E aí você deve solicitar ao seu município, é chamado de uso e ocupação do solo, viabilidade financeira, são consultas que você faz. E aí você vai solicitar, e no local onde você quer montar o criatório, se é permitido. Então, para mim ter um criatório comercial na minha casa, por exemplo, lá na minha garagem, retícula no fundo, no quarto, no cômodo, na lavanderia, ou até mesmo no prédio, em apartamento, eu preciso da autorização da prefeitura. É ela que vai liberar se você pode ter esse criatório naquele local. Essa é a primeira situação. Então, a gente deve fazer a consulta tanto para a área rural quanto para a área urbana. A gente deve fazer essa consulta ao município, geralmente nas secretarias da Fazenda, nas secretarias de Agricultura e nas secretarias do Meio Ambiente do seu município. Você deve fazer essas solicitações. Segunda parte, o órgão que vai fazer o processo de licenciamento, ele vai analisar o que você vai entregar de infraestrutura para ele. Para você ter um criadouro comercial, você precisa apresentar projetos das instalações, salas, das gaiolas, dos viveiros, e essa apresentação para os órgãos que vão fazer a liberação ou não é através de plantas arquitetônicas muito bem detalhadas, demonstrando dentro do terreno, dentro do local, aonde vai ser o criatório e como vão ser essas instalações. Aí a gente tem a segunda parte. Eu posso ter meu criatório na minha garagem? Bom, a primeira, o município autorizou você ter no seu endereço. A segunda, quando você apresentar as plantas ao órgão governamental, ele é que vai dizer se você vai poder ter o criatório na sua garagem ou não. É óbvio que dentro de casa, dentro de estruturas domiciliares, aonde tem um entra e sai de pessoas, aonde é de uso comum da família, não pode estar misturada com uma criação comercial. Então, dificilmente o órgão governamental, o órgão fiscalizador, vai liberar uma criação comercial, por exemplo, dentro de um apartamento, dentro de uma garagem, dentro de uma lavanderia. Por quê? A criação de animais, ela tem a finalidade de confinar animais em cativeiro, dentro de instalações apropriadas, mas todo animal tem um cunho zootécnico. Quer dizer isso, ele pode ser utilizado para a criação comercial, mas eles têm potencial de zoonoses, que a gente fala de doenças que podem ser transmitidas para as pessoas e pode haver contaminação dos próprios animais. Então, um ambiente em que as pessoas vão circular por dentro do criatório, vão ter acesso, crianças e pessoas, dentro de casas ou dentro de ambientes que não configuram um criatório, uma instalação adequada, o órgão governamental não vai liberar. Eu posso criar? Sim. A legislação brasileira, ela permite, desde que você busque saber, para as espécies que você quer criar, qual é a legislação que está vigente. Se é estadual, municipal, federal, porque cada estado tem uma instrução normativa, uma legislação diferente. Então, uma vez que elas forem aprovadas, se o órgão governamental aprovar você ter na lavanderia, no seu prédio, no apartamento, na garagem, e ela viu o projeto e autorizou, você vai poder ter criadouro comercial nesses locais. Se não, você vai ter que apresentar instalações próprias para o órgão governamental. Mas, bom, doutor, como é que eu vou saber que eu apresentar as plantas da minha casa, apresentar as plantas da minha garagem, eles vão liberar ou não? É melhor eu fazer uma instalação separada, eu construir uma instalação independente da minha casa? Como é que eu vou saber isso? Você vai saber consultando um profissional habilitado a fazer o licenciamento ambiental. Uma empresa que você vai contratar, ou um responsável, um biólogo, veterinário, especializado nesse trabalho de licenciamento ambiental, que ele vai te orientar se você pode ou não ter aquele tipo de animal, aquele tipo de instalação naquele local. Ele vai te dar todo o norte, porque é ele que sabe, ele faz esses processos o tempo todo e ele sabe o que o órgão governamental
exige ou não, ele vai procurar na lei quais são os tipos de instalações, que aí é de responsabilidade da pessoa que você está contratando, e ela vai te passar todas as orientações referentes a como as instalações têm que ser feitas. Hoje, pela lei vigente em todos os estados, a nossa empresa trabalha em todos os estados com licenciamento ambiental, exigem que o criatório sejam em instalações independentes da casa. Você pode até usar um cômodo da casa, uma garagem, transformar no criatório, desde que ela não tenha mais acesso à parte da residência, que ela não seja mais de convívio comum, que seja isolada e tenha uma porta e uma entrada separadamente exclusiva para o criador. Em alguns estados, você deve construir separado da sua casa o criatório comercial, fazer no final do terreno, construir instalações, pode ser feito na laje, fazer o segundo piso, fazer no porão em alguns estados, né, que usam a parte de porão, como o Rio Grande do Sul, eu posso ter um criatório. Se o Estado permitiu e você apresentou os projetos e o órgão governamental autorizou, sim, você pode ter. Então, essas são dúvidas muito frequentes, né? E aí, as instalações mínimas, que é outra pergunta muito frequente, qual é o tamanho mínimo que o criatório comercial precisa ter? Não existe tamanho mínimo, existe instalações adequadas para a quantidade de espécies, a quantidade de casais e de acordo com cada espécie. Por exemplo, as instalações para passarinhos, por exemplo, curió, um bicudo, um azulão, um canário-terra, um pitacilgo, um canário belga, animais menores, as instalações são menores. Gaiolas, os recintos são menores. Agora, para psitacídeos, periquito australiano, as gaiolas são menores. Agora, para uma ringneck, um papagaio, uma cacatua, os recintos são maiores. Então, não existe tamanho mínimo, existe tamanho mínimo adequado às espécies que você quer criar. Existe algum local que você vai achar isso? Existem algumas instruções normativas do IBAMA que trazem para os animais silvestres alguns tamanhos recomendados mínimos, mas esses tamanhos recomendados mínimos, eles são parâmetros para jardim zoológico, para outros tipos de criadouros, não para criadouros comerciais, mas os órgãos governamentais eles usam muito esses parâmetros, né? E aí você deve seguir aqueles parâmetros. Para animais exóticos, não existe nenhum local, nenhuma instrução normativa que fala de tamanhos mínimos. Quem vai te orientar é, novamente, a pessoa que você está contratando para fazer o processo de licenciamento ambiental, que ele vai te orientar. Você vai passar a lista de espécies e ele vai te dizer qual é o tamanho mínimo de viveiros, de gaiolas, de recintos que você precisa ter para a quantidade de animais e espécies que você quer criar. E aí você vai ter que contratar essa pessoa, pagar uma consultoria para que ela possa te passar todas essas informações corretamente. Hoje, por lei, todo criador comercial tem uma finalidade, e a finalidade para a criação comercial de algumas espécies no Brasil, elas são exclusivas para animais de estimação. Então, você cria e vai vender animais para pessoas que estão adquirindo como animais pet ou animais de estimação. Então, hoje nós temos a categoria criação comercial para fins de animais de estimação e a criação comercial para a venda de partes e produtos e subprodutos dos animais. Por exemplo, alguém que quer vender animal para o abate, para vender a carne, os ovos, a pele, as penas, e aí você tem uma outra finalidade. Então, para cada tipo de finalidade, você tem instalações diferentes. A mesma coisa para quem vai criar animais pet. Por exemplo, animais pet, animais de estimação, tem gente que vai criar psitacídeos na papa, vai adestrar, vai ter chocadeira, então ele vai ter que ter uma maternidade. Quem não vai criar dessa forma, os pais vão cuidar, não há necessidade de ter maternidade. Então, aí tem que fazer uma análise, definir essa finalidade, em cima dessa finalidade, o responsável que você está contratando, ele vai te dizer quais são as instalações mínimas necessárias para cada espécie, para cada finalidade. Hoje, nós temos, assim, o mínimo do mínimo é uma ala de matriz, onde você vai colocar os seus casais reprodutores, uma ala de filhotes e uma cozinha. Essas 3 instalações sempre vão ser exigidas. O que pode ser exigido a mais? Uma maternidade para quem vai ter chocadeiras, vai criar manualmente os filhotes, vai adestrá-lo para vendê-lo com maior facilidade. Em algumas espécies, em alguns criadouros, em alguns estados, é obrigatório você ter uma quarentena, que é uma sala separada do seu criadouro, em que tenha um acesso exclusivo e independente
para que os animais fiquem e passem, os animais que chegam, passem pela quarentena, que são os exames para verificação de doenças, e a quarentena de saída para quando você vende o animal, esse animal ele fica lá até você vender o animal, né? Para ele não ficar junto com os animais lá do seu criador. Então, vai depender. Hoje, a gente pode ter criatórios comerciais, como a gente já legalizou, criatórios aí de 25, 30 metros quadrados, como criatórios de 50, 60, como criadores de vários tamanhos, de acordo com as espécies que você quer criar, você vai ter um tamanho diferente. Próxima dúvida frequente: qual é o tempo que demora para o processo de licenciamento ambiental? Qual é o processo para mim ter um criatório legalizado? Bom, essa é uma dúvida muito frequente e não existe uma resposta de novo. O tempo varia de estado, varia de espécie, varia de instalação, de infraestrutura, varia da pessoa que você contratou, se ela tem conhecimento total para poder encaminhar tudo corretamente e não acontecer nenhum tipo de entrave, quer dizer, de suspensão ou de pendências. Então, tudo isso depende. O tempo médio que a gente está tendo nesses últimos anos, a gente já conseguiu legalizar criatórios em 4 meses e alguns criatórios estão demorando 1 ano e 8 meses, 2 anos, 2 anos e meio, para sair todo o processo de licenciamento ambiental, porque é um processo que é burocrático, que depende dos órgãos governamentais, depende do criadouro, porque para liberar um criatório comercial você tem que estar com as instalações mínimas prontas, concluídas, passadas por uma vistoria, e você tem que apresentar todas as matrizes, que vai passar também por uma vistoria, as matrizes para a liberação do seu criadouro comercial. Você tem que pagar as taxas e aguardar todo o processo de análise, que aí depende do estado, uns são mais rápidos, outros são mais demorados, aí vai envolver a quantidade de pessoas que tem para fazer esse tipo de análise. Então, a gente está colocando uma média entre 6 meses a 12 meses, é uma média que está saindo todo o processo de legalização. Mas a gente já conseguiu legalizar criatórios com 4 meses, como no estado de Goiás, como no estado de São Paulo, como no estado do Rio Grande do Sul, e a gente tem alguns processos que estão um pouco mais demorados, né? Por quê? Porque não que o órgão governamental está enrolando, porque o criadouro resolveu fazer um criatório grande, colocar um monte de espécies, e aí ele precisa apresentar as instalações para todas aquelas espécies, ele precisa se adequar, porque o seu criatório ele só vai entrar em funcionamento quando tudo for aprovado e você tiver todas as matrizes apresentadas mínimas que você apresentou nos projetos para serem aprovados. Qual é a quantidade mínima? A gente recomenda pelo menos 5 casais. Pode ser de várias espécies, pode ser de uma única espécie. Lembrando que você tem que ter instalações para a quantidade inicial, para a quantidade de filhotes que você vai tirar por temporada, você tem que ter um espaço para ampliação do seu criatório. Todo criador comercial ele nunca vai ficar com as mesmas espécies. Isso varia muito, então, da orientação que você vai ter com o seu responsável técnico, tá bom? Outra pergunta muito frequente: todas as minhas matrizes precisam ser oriundas de criadouros comerciais, precisam ter nota fiscal e certificado de origem para poder fazer parte do meu plantel, do meu criadouro comercial? A gente tem essa diferença: domésticos, exóticos e silvestres. Para animal silvestre, só vai poder fazer parte do seu plantel, do seu criadouro comercial, animais oriundos com nota fiscal, certificado de origem, oriundos de lojas ou criadouros comerciais autorizados, ou quem é criador amador cispais, quem é os famosos passarinheiros, quem cria, né, lá, tem o sistema dos cispais, já tem as matrizes, aí ele pede para fazer uma mudança de categoria. Então, todas as suas matrizes amadoras viram matrizes comerciais. Ou se você tem algum animal que você recebeu um documento que você é fiel depositário desse animal silvestre. Você tem esse problema que só pode vir de criadouros comerciais. Ah, eu tenho um papagaio, não sei o que, não tem nota. Ele vai poder? Não, não vai poder. Tá? Então, esses animais não entram. Animal exótico. Alguns estados estão exigindo que todos tenham nota fiscal, certificado de origem, que venham de criadouros comerciais autorizados. Mas a gente tem, como essa legislação entrou em vigor a partir de 2018, nós temos muitos criadouros que tinham animais
antes dessa data, que tinham animais que vinham de criadouros de associações, FOP, ou que criaram algum animal antes da legislação entrar em vigor. E aí, esses animais você pode solicitar para você ficar como fiel depositário. Então, a gente faz uma solicitação ao órgão e apresenta esses animais, faz toda uma descrição do anel, da onde ele veio, se vem de uma associação, se vem de um clube, se nasceu no seu criadouro. Se ele não tem anel, você vai ter que marcar, identificar esse animal com um anel de marcação comercial. A gente apresenta toda uma lista, eles fazem uma análise, e aí esses animais entram no seu sistema como animais, como fiel depositários, como matrizes. Daí esses animais você não vai poder vender nem comercializar, vão ficar com você até o final. Já animais domésticos, você apenas precisa comprovar a origem desses animais, se vem de associação, se vem de criadouros, e melhor se tiver nota fiscal. Parte dos estados estão obrigando que todos os animais do seu, pelo menos parte do seu plantel, tenha nota fiscal, tenha origem de um criadouro comercial. Uma vez que eu tenho meu criadouro comercial legalizado, os animais só vão entrar a partir daquele momento que eu já estou legalizado. Todos os animais que você adquirir como matrizes têm que vir de criadouros comerciais. Você não pode mais adquirir nenhum animal oriundo de associação, de FOB, que não venha de um criadouro comercial. E daí esse animal não vai entrar no seu sistema. Então é muito importante que a gente entenda isso. Outra pergunta que acontece muito é: eu preciso ter um responsável técnico. E qual é o responsável técnico que eu tenho que ter no meu criadouro? Por lei, todo criatório comercial, desde doméstico, exótico e silvestre, precisa ter um responsável técnico. O que é esse responsável técnico? É a pessoa que vai assinar, que é uma pessoa formada, que está registrada no seu conselho de classe, que consegue emitir a RT de responsabilidade técnica, que fica vinculada ao criatório comercial. E aí você precisa ter esse responsável para o seu criatório entrar em funcionamento. Qual é o tipo de profissional? Pode ser biólogo, pode ser médico veterinário, e alguns estados estão aceitando até zootecnistas, desde que ele esteja uma especialização e que o CREA, né, que é o órgão, que é o seu conselho de classe, né, libere essa atividade para que você possa exercer a responsabilidade técnica de um criatório comercial. Eu preciso ter um médico veterinário também? Você precisa ter um médico veterinário que vai prestar serviço para você. Ele não vai ser responsável técnico do seu criatório, ele vai ser um prestador de serviço. Tá bom? E para a gente terminar as perguntas mais importantes, tá? Se vocês acharem interessante esse conteúdo, a gente pode criar uma segunda live falando das dúvidas mais frequentes. A dúvida mais frequente é: o quanto eu vou gastar? E quais são as espécies mais lucrativas? Como é que eu faço para ganhar 100, 200, 300 mil reais por ano? Bom, gente, essas são perguntas que vão variar muito. Eu poderia te dar várias espécies que têm um potencial fantástico para a criação. A gente tem a nossa série Animais Exóticos. A nossa série traz sempre um animal com potencial que você possa ganhar muito dinheiro criando esse animal. Então, não é o nosso intuito ficar indicando uma, porque se a gente indica e depois você não ganha dinheiro, a responsabilidade de quem está indicando, né? Mas, assim, todas as espécies, com um bom planejamento, com uma boa orientação técnica, um bom plano de manejo reprodutivo e de vendas, você vai ganhar dinheiro. Então, o investimento é instalações, gaiolas, vivedos, parte de estrutura, paredes, piso, telhado, janelas, grades, as matrizes, alimentação, acessórios e as taxas de licenciamento, e o profissional que você precisa pagar: o engenheiro e o arquiteto para fazer as plantas, precisa pagar o biólogo para ser responsável, biólogo ou veterinário para ser responsável técnico, você sim precisa pagar alguém que faça o processo de licenciamento. Então, e vai desde a parte de construção, de aquisição de matéria-prima, de compra de animais, até a parte de licenciamento e responsabilidade técnica, fora as taxas. Então, isso varia muito do tamanho do criatório, varia muito das espécies que você quer criar, porque tem responsável técnico que te cobra pela quantidade de espécies, no valor. Tem pessoas que te cobram, quanto maior o criatório, mais caro vai ser a planta. Dependendo das espécies, a pessoa que vai fazer o licenciamento ambiental vai te cobrar mais caro. De acordo com o tamanho do seu criatório e as espécies, o órgão fiscalizador te cobra uma taxa mais cara pelo processo de licenciamento. Tudo depende. Eu quero criar mutações de tal bicho. Mutações são bem mais caras, você vai gastar muito mais. Mas você consegue montar criatórios comerciais hoje, para você conseguir um mínimo do mínimo, você vai gastar entre 40 e 60 mil reais, tá? Para você montar um criatório comercial, comprando as matrizes,
fazendo a parte arquitetônica, fazendo o processo de licenciamento, tendo o responsável técnico, o mínimo, assim, com as menores quantidades, esse é o que você vai gastar. Eu estou falando em tudo para um criatório funcional, tá? Vai variar entre 40 e 60 mil reais. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Essas são as dúvidas mais frequentes que a gente tem aqui, que aparecem para a gente. Por isso, a gente criou o nosso e-book, né, Como Lucrar Criando Aves, que é um e-book lá de R$ 39,90, que a gente passa todas essas dicas de tudo que você precisa para montar um criatório comercial, as dicas básicas, tá, gente? A orientação básica. Por isso, a gente tem o nosso curso completo, que é o Criador Pro 4.0, que a gente explica como você montar um criatório do zero até você comercializar e faturar aí os seus 200, 300 mil reais. É um curso de especialização, com mais de 22 módulos, com mais de 200 horas, com certificado reconhecido, com orientação e acompanhamento. O serviço de legalização nosso é o mais barato que tem no mercado, em termos de quantidade de coisas que a gente oferece, desde responsabilidade técnica, projeto arquitetônico, e toda essa orientação e essa mentoria, todo o processo de licenciamento ambiental, e a gente consegue fazer todo esse tipo de consultoria. E aqui no nosso canal a gente tem todas as dicas que você precisa para ter um criatório comercial. É só nos acompanhar, nos seguir, se inscrever no canal e ficar compartilhando. Na segunda e na quinta-feira a gente tira todas essas dúvidas ao vivo, beleza? Então, muito obrigado a presença de todos, um abraço e até lá. Valeu, tchau, tchau.